Oi, tudo bem? Eu sou a Mari, sou estudante de psicologia, quase formando, e sou apaixonada por literatura. No vídeo de hoje, eu vim trazer um livro para você que está querendo um livro bem relaxante, para descansar a cabeça, um livro gostoso de ler realmente, que é o Vou Te Receitar um Gato. Olha que fofa essa capa. Inclusive, eu estou com uma blusa que combina com a capa do livro físico, né? Porque a capa do livro físico é dessa cor, verde água. Esse é um livro japonês, né? É um dos best-sellers japoneses. E basicamente esse livro ele vai trazer um pouquinho sobre o quanto que um gatinho, o quanto que um bichinho de estimação consegue auxiliar na vida das pessoas, trazer mais leveza, trazer várias questões assim para a vida das pessoas, né? Porque um animalzinho ele pode trazer muita leveza, pode unir uma família, pode trazer um monte de coisas, estimular a criatividade. Então, esse livro traz um pouquinho disso. Eu achei que eu não ia gostar, porque eu não gosto muito desses livros assim. Eu tentei ler outros livros de ficção de cura, não gostei muito, eu não gosto muito de livro assim de romance, best-seller, então eu achei que eu não ia gostar. Mas assim que eu comecei a ler, eu fiquei presa nesse livro. Ele é um livro bem fofinho, assim, bem bonitinho. Mas ao mesmo tempo ele traz muitas questões que são necessárias, sabe? Ele traz muitas questões sobre o trabalho, sobre dificuldades de trabalho, sobre como as pessoas às vezes esquecem de priorizar a família, esquecem de priorizar a sua vida pessoal em nome do trabalho. E aí traz um pouco da cultura japonesa nesse quesito, que eles são muito ligados com essas questões de trabalho, né? Inclusive, eles ficam muito tempo nas empresas e tudo mais, e é uma questão de honra isso do trabalho, né? Até tem um trecho que traz que um dos personagens aqui não queria pedir demissão do seu emprego, mesmo sendo um emprego muito ruim para ele, porque ele iria deixar os pais dele tristes pelo investimento que eles tinham dado ao filho. Então eles têm uma ligação muito grande com isso do trabalho, de ficar muitos e muitos anos, assim, décadas no mesmo emprego. Então traz um pouco disso da cultura mesmo japonesa e eu acho isso muito legal. Eu tenho gostado muito de ler coisas assim, ler livros asiáticos, assistir séries coreanas, essas coisas assim, filmes coreanos. E tem trazido justamente essa questão, que é uma questão que esse gênero, né, de ficção de cura traz, que é de ver as coisas de uma forma mais simples na vida, sabe? De conseguir trazer uma leveza. É, tem alguns animes, né, que a gente assiste que traz essa sensação mesmo de leveza, de uma vida simples, assim, de valorizar as coisas que realmente importam na vida. E eu acho que esse livro traz muito isso. E ao mesmo tempo que tem essas questões de trabalho, tem essa questão de ser um livro assim que traz essa forma como os animais influenciam a gente, mas ao mesmo tempo que tem essas questões sobre trabalho, sobre como os animais influenciam a gente, esse livro também tem um pano de fundo que é muito legal, porque ele basicamente, o centro dessa história é uma clínica que receita gatos para os seus pacientes. Só que essa clínica, ela tem um mistério por trás dessa clínica. Porque aí tem uma história lá de uns acontecimentos que aconteceram no prédio, onde que, em teoria, seria essa clínica, né, que as pessoas vão até ela. E todo mundo que vai até essa clínica é porque escutou de alguém que essa clínica existia, os benefícios do tratamento nessa clínica e tudo mais. Mas também tem uma questão que essa clínica, ela aparece e desaparece. Às vezes as pessoas não encontram essa clínica. Então, ela só aparece quando a pessoa tem que ir ali, entendeu? Que realmente precisa ir até ela. Então, não é um edifício, não é um lugar que todo mundo encontra.
Às vezes a pessoa encontra um edifício que é ali o que tem a história trágica, que tem uma história muito trágica nessa sala, mas não é aonde que acontece a clínica realmente, entende? É como se tivesse dois lugares, sendo que um lugar é aquele lugar físico e o outro é um lugar meio mágico, meio misterioso que aparece ali para as pessoas que precisam dele. E aí é interessante porque tem um ponto aqui que é o médico, né, que receita os gatos, ele traz assim que uma das gatas, né, que foi receitada para uma pessoa, essa gata ela trabalha em um café. Então, meio que traz essa questão como se tivesse o mundo dos gatos ali atrás, que os gatos vivem uma vida como se fosse uma vida humana, entendeu? Assim, trabalhando e tudo mais. E isso é legal também, porque a gente cria muitas teorias, assim, na nossa mente, assim, sobre essa questão de como que funciona a vida dos gatos ali nessa questão misteriosa mesmo, assim, de o que é aquela clínica, quem são aqueles, quem que é aquele médico, quem é aquela enfermeira, o que está acontecendo ali, por que essa clínica aparece e desaparece. Então, além dessa historinha fofa, dessa coisa que é uma história que aconchega o coração da gente, também tem esse lado do mistério, que é muito legal. Eu gosto bastante desse teor do mistério, e eu acho que foi o que me prendeu, porque eu gosto de histórias que têm esse suspense e tudo mais. E isso me prendeu bastante na história. Além de ser um livro muito fácil de ler, sabe? Eu peguei esse livro no momento que eu precisava de uma coisa mais leve, realmente. Eu estava lendo os livros muito teóricos, muita coisa assim, para se pensar muito, né? Então eu queria o livro justamente para descansar, né? E esse livro veio numa hora muito boa. Eu adorei ele, eu recomendo. Eu achei ele muito fofinho. Eu vou ver se eu encontro aqui, mas ao longo do livro tem algumas ilustrações de gato e eu achei isso muito bonitinho. Assim, eu li ele no Kindle, mas mesmo lendo no Kindle, ainda assim aparecem as ilustrações de gato que são muito fofas. Além da diagramação mesmo, ter uns detalhezinhos. Igual tem esse detalhezinho que é uma bolinha. Acho que não dá pra ver na tela, né? Mas assim, quando eu mudo, aí aparece mais certinho. É um rolinho de lã, sabe? E aí tem alguns desenhos de gato aqui ao longo do livro também. Só que eu não tô encontrando. Mas é muito legal, assim, tem um tom de humor também no livro, tem esse suspense e eu recomendo bastante. Aqui, achei. Tá vendo essa ilustração? Eu imagino que no livro físico deve ser uma gracinha essas ilustrações de gato. E aí, ó, na entrada do capítulo também tem essas patinhas. Eu imagino que a diagramação do livro físico deve ser muito fofa, muito bonitinha. Esse é um livro que saiu aqui pela Intrínseca, né? E é muito bonitinho mesmo. Eu gostei bastante desse livro. Recomendo para você que precisa de um livro leve. E se você, como eu, não gosta muito dessas histórias, assim, desses livros best-sellers, que, assim, que não tem uma história muito definida, não tem uma coisa, assim, que te prende, aquela coisa muito clichê, eu não gosto disso. E eu gostei desse livro, porque ele foge muito do clichê, assim, é uma coisa meio de suspense mesmo, misturada com uma coisa fofa. E essa questão de trazer um pouquinho de um aconchego, né? Eu fui atraída por esse livro por causa do título, que eu fiquei assim, o que será que é isso? E eu recomendo, gostei bastante. Comenta aqui se você quer ler esse livro, se você já leu. E até o próximo vídeo.